O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos conduz a uma pergunta muito séria: o que Deus realmente espera de nós? O que é que Deus espera de você, de mim? Será que Deus quer apenas nossas orações? Será que Deus quer apenas nossas ofertas? Apenas nossa presença na igreja? Será que Deus quer apenas cumprir ritos e tradições? Bem, as leituras de hoje nos mostram que Deus deseja algo muito mais profundo. Deus deseja um coração que o ame de verdade e que pratique a misericórdia. Deus quer ser conhecido e amado. Na primeira leitura, o profeta Oséias apresenta o desejo de Deus. Procuremos conhecer o Senhor. Conhecer Deus não significa apenas saber quem Ele é. Muitos sabem quem é Deus, muitos sabem, mas poucos vivem como filhos de Deus. Conhecer Deus significa caminhar com Ele, significa confiar nele, escutar sua voz e deixar que Ele, o Senhor, transforme a nossa vida, a tua vida. Por isso o Senhor diz: eu quero amor e não quero sacrifícios. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. O povo oferecia sacrifícios no templo, mas o coração estava distante, muito distante. É como alguém que participa da missa todos os domingos, mas vive na mesma mentira, vive na mesma dureza do coração, vive na mentira durante toda a semana. É como alguém que reza muito, muito, mas não perdoa, é incapaz de perdoar, não faz nenhum esforço para perdoar. É como alguém que canta no ministério de música, no grupo de música, mas alimenta o ódio dentro do coração, dentro de si. Deus não rejeita
os atos religiosos. De forma alguma. O que ele, o Senhor, rejeita é uma religião sem amor, uma religião vazia que a pessoa nutre dentro do seu coração. A fé verdadeira transforma o coração. O Salmo nos ensina o culto que agrada a Deus. Deus diz no Salmo: não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, porque tudo já pertence a Deus. Ele não precisa de nossas ofertas. Deus não precisa de nossas ofertas. Deus não precisa de nossos bens. Deus não precisa de nossas riquezas. Quem precisa somos nós. O que Deus deseja é um coração agradecido. Que o teu coração seja agradecido, que o meu coração seja agradecido. Por isso, o salmista afirma: oferece a Deus um sacrifício de louvor. O verdadeiro culto começa quando nossa vida se torna uma oferta. Quando um pai educa seus filhos na fé. Quando uma mãe reza por sua família. Quando alguém ajuda um pobre. Quando perdoamos uma ofensa. Quando permanecemos fiéis mesmo em meio ao sofrimento. Tudo isso sobe ao céu como um sacrifício agradável a Deus. Na segunda leitura, São Paulo nos apresenta a figura extraordinária de Abraão. E a Bíblia diz: esperando contra toda esperança, Abraão acreditou. Humanamente falando, era impossível. Abraão era velho. Sua esposa também era velha, era uma idosa. Tudo parecia perdido. Mas Abraão confiou em Deus, confiou. Ele acreditou quando ninguém mais acreditava. Ele esperou quando não havia motivos para esperar. E por causa dessa fé, tornou-se pai de muitos povos. Quantas vezes nós também passamos por situações impossíveis? Quantas vezes? Problemas na família, doenças, dificuldades financeiras, passamos por crises espirituais, também momentos em que tudo parece escuro. A palavra de hoje nos convida a olhar para Abraão. A fé não é acreditar quando tudo dá certo. A fé é continuar acreditando quando tudo parece dar errado. A fé é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Chegamos ao Evangelho e vamos ver o chamado de Mateus. Observe, Jesus está caminhando e vê um homem sentado ali na coletoria de impostos. Era Mateus, o famoso Levi, porque depois é Jesus que troca o nome de Levi para Mateus. Os cobradores de impostos eram odiados pelo povo. Mateus era odiado pelo povo. Os cobradores de impostos, como Mateus, eram considerados pecadores públicos e os judeus odiavam os cobradores de impostos. E ninguém imaginaria que Jesus o escolheria. Mas Jesus olha para Mateus e diz apenas uma frase. Ele diz: segue-me.
Me segue, Mateus. E Mateus se levantou. Deixa tudo e segue Jesus. Que cena extraordinária! Enquanto muitos viam um pecador, Jesus via um apóstolo. Enquanto muitos viam um homem perdido, Jesus via um santo em construção. Enquanto muitos viam o passado, Jesus enxergava o futuro. Assim Deus olha para você, meu filho, minha filha. Assim Deus olha para mim, olha para nós. Muitas vezes nos definimos pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, mas Deus nos vê além disso. Ele vê aquilo que podemos nos tornar pela sua graça. Jesus senta-se à mesa com os pecadores. Os fariseus ficam escandalizados. Eles perguntam, os fariseus, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Na mentalidade deles, santidade era afastar-se dos pecadores. Mas na mentalidade de Jesus, santidade é aproximar-se para salvar, aproximar-se para amar. Então Jesus responde: os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Que palavra forte, que palavra maravilhosa. Jesus não veio para os perfeitos. E se você se sente perfeito, cuidado, não foi para você que Jesus veio. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para os necessitados, os doentes, os pecadores. Não veio para os que se consideram justos, veio para os que reconhecem que precisam de misericórdia. A igreja não é um museu de santos perfeitos. A igreja é um hospital onde Deus cura pecadores. Todos nós estamos aqui, nesta terra, neste momento. Estamos aqui juntos conversando porque precisamos da graça de Deus. Todos nós estamos aqui. Você está aí me escutando porque precisa de Jesus na tua vida e no teu coração. Então Jesus conclui, Jesus diz: aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase une todas as leituras de hoje. Deus quer oração, mas quer também misericórdia. Deus quer missa, claro que Deus quer missa, mas quer também caridade. Deus quer devoção, mas quer também perdão. Deus quer adoração, Ele quer que você adore o Santíssimo Sacramento, mas quer também amor ao próximo. A verdadeira religião, meu filho, minha filha, a verdadeira religião não acontece apenas dentro da Igreja Católica. Ela continua na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, na maneira como tratamos as pessoas. A melhor prova de que encontramos Deus é quando nos tornamos mais misericordiosos. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Senhor hoje Deus nos faz três convites. Três convites. O primeiro, como Oséias, não é? Como Oséias. Conhecer verdadeiramente a Deus. Como Abraão, acreditar contra toda esperança. E finalmente, como Mateus, levantar-nos e seguir Jesus sem medo, sem medo. E acima de tudo, aprender a viver aquilo que mais agrada
ao coração de Deus. Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. Porque no final da vida, Deus não perguntará apenas quantas missas você participou, quantas missas eu, Diácono Cadu, participei. Não. Ele perguntará quanto amamos. Não perguntará apenas quantas orações você rezou e eu rezei. Perguntará quanto perdoamos. Não perguntará quantos ritos cumprimos. Deus perguntará quanto fomos misericordiosos. O quanto fomos misericordiosos. E quem vive a misericórdia já começa a experimentar aqui na terra o próprio coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Incline na cabeça, meu filho, e vamos rezar juntos. E eu quero te abençoar. O Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.